Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Demorei um pouquinho, mas cheguei. E aí, como que estão todos? Todos bem? Como que foram de semana? Tudo bem, tranquilo. Tudo bem, tudo tranquilo, boa noite. O da Natasha reverberou tanto boa noite que daí eu já achei que o meu tinha sido dado. Já deu boa noite para todo mundo. Pela semana toda. Tá certo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo. Uhum. Nós temos uma pergunta para fazer. Sim. De saída, assim, ó. Hoje vai ser pergunta e pergunta. Uhum. Nós ficamos de que lado mesmo? Do joio ou do trigo? Olha, essa a gente vai descobrir até o final da aula. Eu vou sair só um pouquinho, já retorno. Tá, ok. Pessoal, só um pouquinho que ainda tem... A mãe caiu, Luiz. Ela vai entrar lá de novo no grupo do Insano. Vou lá, então. Tá bom. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Estão enxergando minha tela aí? Sim, sim. Isso. Então, aqui a gente vai para a nossa primeira reflexão, né? Então, é reflexão e vivência em torno do Evangelho. E pregava nas sinagogas da Galileia. Está lá em Lucas, né? E a nossa meta do mês? Vocês conseguem ler ou está muito miudinho aí? Posso ler? Por favor. Combater o egoísmo, apego aos bens materiais. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis. Dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Vende o trabalho da tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Joia. A meta do dia? Lembrar-se da passagem evangélica do óbolo da viúva e colaborar no auxílio aos mais necessitados. Uhum. Vocês lembram que passagem é essa? Sim. Qual é Eu que lembro. é? Eu não lembro. Ele chegou, estavam numa sinagoga, né? Aham. E as pessoas estavam fazendo doações, e aí chegou a viúva e se aproximou até o local onde tinha que dar a oferenda, e ela só tinha duas moedinhas. Era o resto que ela tinha, né? E aí ela doou aquelas duas moedinhas, e daí foi feita aquela comparação, né? O que valia mais, se as grandes oferendas que tinham sido dadas pelo sumo sacerdote, pelas outras pessoas, né? Ou dela. E Jesus disse que valia mais porque aquilo era tudo que ela tinha. Uhum. Ela tinha dado tudo que ela tinha. Joia. E a sugestão para a nossa prece diária? Sugestão para a sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo. Joia. Deixa eu perguntar, o meu som tá bom aí? Porque eu tô com um ventilador aqui. Tá. Que tava uma confusão aqui. Tá. Eu liguei um ventilador bem na minha cara aqui para tirar uns mosquitinhos que tá me incomodando. Tá ótimo.
Nós estamos ouvindo bem. Então tá bom. E consegui instalar a Marli. Agora deu certo. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui, senão fica caindo as mensagens do WhatsApp e fica fazendo barulhinho. Mas vamos lá então, pessoal. E aí? Como que foi o nosso capítulo do livro? Da Via Nomentana. É, isso mesmo. Bonito. Bonito, né? Joia. E as impressões que a gente teve? Quais foram? O que chamou a atenção? Só um minutinho, tá? Deixa eu vou ficar todo o tempo assim, eu não vou nem conseguir falar hoje. Começou com a Cláudia falando na empregada lá, que tá na casa deles. Depois foi elas foram lá para pregação, acho que foi isso, né? Uhum. E aí, quer comentar alguma coisa, Juliana? Alguma coisa que chamou a atenção? Só elas iniciam, né, lá com a Féria e a Cláudia Sabina conversando, né, e ela já havia relatado para ela ali sobre o comportamento do Lólio Úrbico, né, com relação a como é que é o nome agora da É a Eu mulher nunca de consigo lembrar Ovídio. o nome dela. É. Eu esqueci o nome dela agora. Bom, enfim, Aham. né, e a Cláudia Sabina até que meio que para ela foi até bom ver a calhar para ela, né, aquilo ali, né, por causa das intenções dela, né. Ela dizendo ainda que não, nem se importou tanto de saber, né, do que o marido dela tá interessado pela outra lá. Pelo E contrário, bem passivo. aquilo veio em conta as intenções dela ali, para ela aquilo ali vai ficar melhor ainda, né? E elas já começam ali a fazer o planejamento dela, né, da forma que elas vão interferir, né, na vida do casal lá do Elvídio e da... Alba Alguém tá lembrando o Lucínia. nome? Alba Alba Lucínia. Lucínia. Alba Alba Lucínia. Fui Lucínia. buscar nos meus apontamentos aqui. Uhum. Alba Alba Lucínia. Lucínia. Mas Isso. a gente vê assim, toda essas intenções dela, né, vem de uma coisa lá de trás, né, um interesse assim, perverso em virtude de um sentimento de vingança, de desforra, né, para satisfazer uma questão pessoal dela, né. Então ela vai a partir daí nós vamos ver para frente aí toda uma trama aí que vai dar um tom dramático, né, para essa história toda aí, né? Então, tudo isso pela satisfação pessoal e pelo um desejo de vingança, de desforra, né? Por conta do que ela passou lá a experiência que ela teve no passado, né? Interessante, assim, que parece repetir uma passagem do 2000 anos, né? Eu só não lembro agora quem são os personagens, mas não era mulher, era um homem que foi buscar também depois a feiticeira, né? A feiticeira, Isso. ou né? Latinha, Parece isso. repetir. E o feiticeiro também era um homem, e agora é uma mulher. Isso. Aí agora a Cláudia Sabina procurou a Plotina, né? A Plotina, que é uma pessoa, inclusive, que de uma mediunidade apurada, né? Só que utilizada para Pro mal. o mal, né? Utilizada, voltada totalmente para o mal. Então, com certeza ali, assistida também por esses espíritos aí que vão estar nessa faixa aqui próxima já da crosta, né? Essa faixa umbralina, né? Que foi tratada no E a nosso lar ali. doença da Alba Lucínia também é interessante, ele não aprofunda, né? Ela estava doente, ela não conseguiu, porque ela já está no estado de prostração já, né? Por conta dessa situação aí, né? É por causa que ela soube, né? Porque ela soube do relacionamento do marido com a Cláudia Sabina, não foi isso? É por isso que ela está doente?
E o assédio, né, isso junto com o assédio que ela vem sofrendo, né, do prefeito, né? Ah, do prefeito. Tá certo, tá certo. Tá E o certo. afastamento do marido, né? Que tá sempre trabalhando na outra Isso. cidade. É, o marido que tá Junto, longe, né? Uhum, uhum. Verdade. Tá. A coisa assim começa a desenhar bem aquela as intrigas todas, né? Aquela teia que se vai formando, né? Em torno por conta dessa vingança, né? Em torno de todos os personagens. Tanto que a Cláudia Sabina mandou prender a pessoa que faria a palestra, né? O palestrante lá, eu não lembro o nome dele agora. Eu estou com um pouquinho de dificuldade hoje de lembrar. Mandou prender para evitar. Como eles têm medo de reza, porque ela falou numa reza forte, né? A empregada falou numa reza forte para que o marido voltasse. E aí ela mandou prender para que não houvesse essa reunião, né? E no fim a Alba nem foi. A Alba Lucine acabou nem indo, mandou a Célia, né? Mas mesmo ela não indo, né, Vi, ela não conhecendo o cristianismo, mas ela já está acreditando, né, que aquilo pode auxiliá-la, né? E a gente vê aí, aí ela pede que a Célia vá, né, junto com a Túlia, mas nós vemos aí a semelhança com o tratamento intercessório, né, Luiz? Né? Ela está pedindo um auxílio ali intercessório por ela, ali, né, de toda forma, né? E falando em semelhança, a senhora citou o caso ser parecido com o que tem há 2000 anos, mas é porque a gente vai vendo que os comportamentos humanos eles se repetem, né? Os comportamentos humanos eles se repetem, voltados aí pro egoísmo, né? Pro orgulho, então são coisas que se repetem, então realmente tem semelhança, né, nas histórias, mas é por conta do comportamento humano, né? Que realmente a gente repete-se nos erros, né? O senhor sabe que você falando nisso agora, eu fico pensando, eu penso nos dias de hoje. Hoje eu não sei, porque a gente não tem muito contato assim com coisa mais... Quando eu era menina, eu me lembro dessa questão de você rebuscar, você chamavam feiticeiras, né? De ir para feiticeira para ouvir, para ler carta, para saber do futuro, para não sei o quê. Eu cansei de ouvir essas histórias, né? Mas assim, de personagens reais que eu conhecia, pessoas que eu conhecia, convivia com essas pessoas, né? E fazer trabalho, né? É trabalho, exatamente. Mas ainda tem. Ainda mas tem, né? É comum, né? As pessoas vêm, né, Luiz? O pessoal vem querer saber, né? Se lá no centro faz trabalho, se consegue descobrir isso, aquilo, né? As pessoas querem soluções rápidas, né, para os problemas, né? Quer saber que tipo de trabalho que faz. É por isso que o espiritismo é mal visto, porque tem alguns espíritas que usam para o mal, né? E aí depois as pessoas acham que todo mundo, eles não conseguem ver essa diferença, né? Porque o que eles conhecem, do que eles conhecem é para o mal, né? É usado para outras questões. O interessante é que eles sabem que é o mal, né? Porque como a gente mesmo identifica na própria fala dela, né? Quando ela está alertando quanto à questão que tem um anjo, né? Tem uma força angelical ali ao redor da inimiga dela, né? E ela fala alguma coisa do tipo, até anotei aqui alguma coisa assim, né? Que ela avisa, né, sobre essa defesa da criatura celeste, né? Que um anjo de Deus pode aparar os golpes do mal. Então ela sabe que quem que está dando esses golpes são elas, né? Então elas estão fazendo realmente o trabalho do mal. Mas ainda assim, ela alerta, né? Se a gente observar lá, ela está alertando, ela ainda, né? Deixa disso e aquilo tudo outro. Vai querer mesmo entrar nessa briga, né? Tipo assim. E aí, em função do que ela fala que quer e tudo mais, e ela vai pagar, então a outra vai receber por isso e vai ajudar. Então, assim, a gente vê que mesmo fazendo mal, assim, aliás, mesmo tendo a consciência, ela ainda vai ajudar, vai praticar, né? E a outra vai fazer. É verdade, verdade. Teve... E a outra coisa que me chamou a atenção foi lá na reunião.
o aparecimento do Nestório, né? Sim, no final é ele que aparece lá, e ele que vai, né, vai surpreender ele, inclusive a Célia ali, né, depois com a palestra que ele vai Porque conduzir ela ali, não né? sabia, né? Ela disse que ele nunca havia falado. Todo o tempo que ele foi professor dela, ele nunca tinha demonstrado essa predileção dele pelo cristianismo, né? Não, e é interessante também a coragem dele, né? Porque se a gente observar assim, eles estão num local, de certa maneira, escondidos, né? E aí, quando falta o palestrante que costumeiramente faz as palavras e tudo mais, ele surge ali como voluntário, no meio de pessoas que, digamos assim, ele conhece não há muito tempo, né? Porque ele é, de certa maneira, novo na cidade ali, ele não está há tanto tempo mais, né? Não se passou tanto tempo ainda. E ele já sobe até a tribuna ali, né? Para poder pregar. Então, assim, hoje, a gente mal falando com uma pessoa do nosso lado, a gente consegue falar sobre Deus, né? Imagina subir numa tribuna, no meio de um monte de desconhecido, para levar adiante a palavra, né? Ainda tendo essa situação que é caçado, né? Não é um negócio legal, né? Digamos assim. É uma coisa, assim, que as autoridades coíbem, né? Então, assim, quanta coragem dele, né? Também acho que é um fato bem admirável, assim, se expor tanto, né? Em função da virtude, da crença dele, do que realmente ele acredita, né? Bem bacana. Se a gente for contextualizar, ele, com nível de coragem mais exacerbado nesse momento aí, mas todos eles de muita coragem, né? Porque se a gente contextualizando, aquela época lá se pagava essa, essa, esse exercício da fé, da religiosidade do cristianismo, se pagava com a vida, né? E eles mesmos assim tinham essa coragem, né, de ir, de exercer isso, de viver essa fé deles. Enquanto que nós muitas vezes ficamos acanhados, intimidados de falar qualquer coisa sobre Deus, sobre Jesus, sobre nossa fé, sobre o espiritismo, porque nossa preocupação é que os outros vão pensar, vão achar que não é adequado estar falando disso, vão ficar falando que eu sou isso, aquilo, que eu sou, né? Então a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar da gente, vão pensar da nossa fé, vão pensar da nossa religiosidade, enquanto que esses cristãos primitivos aí, os primeiros aí, né, desafiavam a morte enquanto eles estavam se colocando ali, né, trabalho no seu exercício de iluminação, no seu trabalho de divulgação do evangelho, né? E nós hoje às vezes ficamos acanhados e com medo de falar porque preocupados com o que vão pensar da gente. É verdade. Eu estou estabelecendo uma correlação aqui entre o Nestório e o Públio. Talvez inconscientemente ele esteja se atirando aos leões também, né? Como aconteceu com a menina lá atrás, com a esposa dele, né? Talvez ele inconscientemente esteja como que alguma coisa que ele precise passar, ou uma prova, não sei. Não sei como é que ele vai morrer, não sei como é que está lá na frente, mas parece que ele está tentando passar pela mesma coisa que a... Como é que era o nome dela? Tão linda, não? Era bonito o nome dela. Como é que era o nome dela? Eu lembro da Flávia, não lembro. A Lívia. Lívia. A Lívia. Isso. Pelo que a Lívia passou. Uma reação assim bem inconsciente de espírito, mas parece que pela coragem dele que ele demonstrou, quer dizer, ele foi de peito aberto, né? Aconteça o que acontecer, eu vou falar e eu vou fazer, venha o que vier, não é? Não dá impressão isso? Tem esse lado também, mas vamos lendo aos poucos que a gente vai buscar mais Né? informações aí Me ainda. deu a impressão que pode ser que eu esteja Já, errada, já, mas já, assim. já buscando um pouquinho que tem lá no capítulo do Nosso Lar, vai ver que essa é a roupa suja, um pedaço da roupa suja que ele tem que lavar no tanque da vida, né?
Exatamente. Um pedaço da roupa suja que ele tem que lavar. Exatamente. É É verdade. um trecho do capítulo de hoje do nosso lar que fala a respeito disso. E é muito É verdade, engraçado é que quando verdade. a gente começa a observar, começa a estudar, a gente vê que uma coisa linka com a outra, né? Geralmente, Tudo nos bem. capítulos vai tendo esse É. link. Uhum. Isso é coincidência, Luiz. É, As coincidências. É, tá certo. E aí, pessoal? Vamos para o umbral, então? Deus me livre. Não. Deixa eu ficar aqui. Vai na frente, Luiz, depois você fala. Não. Vamos deixar aqui, que tá bom. Tá bom, né? Meu Deus do céu. Certo. Do jeito que a gente vai, será? Não. Tô É. tentando não ir. Tô tentando no último momento ter misericórdia. Não. Vamos ver. Umbral. Ai, o umbral é muito, Umbral. é instigante. Olha, tá até tudo escuro aí no umbral. Aí. Apareceu aí? É. Apareceu. Sim. Joia. Aqui sim. Então, normalmente são 4 capítulos, né? Hoje são só 3. Só 3. E vamos lá, mas tem muito conteúdo nesses 3 aí, hein? Muita coisa, muito pano pra manga, né? Muita roupa suja, né, Juliana? Eita. Mas vamos lá, então. Joia. Peraí, que deu um... Só um pouquinho aqui, que eu acho que deu uma travadinha aqui, só um pouquinho. O Juliano pegou logo de saída aqui a questão da roupa suja. É logo na primeira página. Né? Faz sentido, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado. A gente sempre pensa pelo lado da punição, né? Mas não, de certa forma, é para limpar aquele indivíduo de toda a energia negativa para ele poder ir para uma outra área, uma área de auxílio. Porque se ele chegasse do jeito que ele estava lá em cima. Mas será que não é um pouco de punição também? Eu acho que sim. Será que não? Talvez tenha, mas a gente sempre olha só por uma ótica, né? Pode ser que seja uma outra ótica também. Ah, agora deu, né? Limpeza. Deu. Sim. Ah, tá. Vamos ver se vai. Mas, rapaz, não quer ir. Aí, agora foi. Muito bem. Vamos lá. Joia. Então, umbral, né? Vamos lá, pessoal. Olha, umbral, né? Lá na palavra dos textos, né? Quem estava falando aí, era Ulisses, né? Ele começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, assim, quando a gente observa, né, esse umbral, quando a gente fala assim, no meu caso, eu venho da doutrina católica, né? Então a gente pensa muito nesse negócio de céu e inferno, né? Que é geralmente assim que a gente ouve lá. Mas quando a gente fala assim umbral, para mim, quando eu ouvi isso a primeira vez, foi uma coisa assim muito diferente. Eu não consegui entender muito bem. Você fala, mas isso para mim não é umbral, isso é o inferno, ou quando muito purgatório, né? Que costuma dizer. Mas, como vocês falavam há pouco, é um local muito bom, se a gente for observar. Bom para a gente, interessante para a gente. Porque tem um dado momento que ele até fala lá, né? Essa questão assim, que você se encontra num local onde o umbral torna-se um local onde você não é tão ruim que vai para um lugar mais ruim ainda, né?
ele até chama de colônias de preparação, né, mais dolorosas, e que você também não é tão elevado, não tem uma alma tão nobre, que vai para uma esfera superior, né, para um plano elevado, como ele costuma chamar. Então, o umbral, ele está nesse meio aí, ó, né? Aí imagina, fala assim, ah, você não é um cara elevado, a Sônia vai logo lá para as colônias dolorosas lá, então. E aí, ó, Sim. aí a peia come, né? Então, Uhum. mas aí de repente, se for olhar assim, né, é um lugar intermediário. Então tem essa chance, né? E daí ele tem até um determinado momento que ele fala assim que no umbral é onde ficam as almas irresolutas, ignorantes, né? Ou seja, aquelas assim, as almas iludidas, almas desequilibradas, elas vão ficar nesse local, né? Nesse umbral ali, até que possa, digamos assim, encontrar o caminho, não é mesmo? Porque, Eu- pois não, pode falar, Juliano. Não, pode concluir o pensamento aí. Porque se a gente observar assim, num dado momento, ele fala que a gente não pode voltar pior do que foi, não é mesmo? Então, tem um local lá que ele fala assim, que a, a gente assume um compromisso e aí a Uhum. gente vem para cá para cumprir esse compromisso, né, para cumprir esse plano de Deus, e a gente Uhum. esquece dele. Acaba se pegando nas coisas mundanas, nos, nas coisas boas, digamos assim, e vai esquecendo do plano. E aí, ao invés de pagar nossas dívidas, a gente vai contraindo mais dívidas. Então, para que a gente não volte pior do que foi, né? Vamos dizer assim, aí acaba que tem que passar esse tempo aí, e ele ainda fala, né, que o tempo é de cada um, né? Assim, não é um tempo determinado, tipo assim, fica 2 anos lá e tá bom. Sim. É o tempo necessário. É o Sim. Então, tempo necessário para cada um, né? Depender e que cada um, a cada um conforme suas obras, né? uhum, Então é o tempo de cada um mesmo. E é um tempo de. Ele tem um local, acho que ele fala que é de esgotamento de fluidos, né? Então, para você se livrar de toda essa. Assim, está impregnado ainda com as coisas materiais aqui, né? É impregnado disso. Então, é o esgotamento desses fluidos, né? Para que exato. você possa ir para um outro local, né? Para que você não cause desequilíbrio, né, no outro ambiente. Então, se vai para lá por uma afinidade vibracional, né? A gente vai afinada com aquilo que a gente está vibrando, né? Então, por essa afinidade. Enquanto você não se livra desses fluidos que fazem você vibrar naquela frequência, vamos dizer assim, você não tem condições de ir para outro local. Então, você fica ali o tempo necessário, né, para cada um, para depois ir para lá. Mas é um local realmente de, como você estava falando, né, de espíritos revoltados, né, que necessitam de fato ficar ali. E ele fala também que o umbral é uma região de profundo interesse, né, para quem esteja na Terra. Ele fica na crosta, né? Próximo à crosta, começa na crosta, tá? Mas então esses espíritos umbralinos, eles estão aqui entre nós ou nós conseguimos conectar com eles lá? Como é que fica essa influência dos espíritos umbral com os espíritos encarnados? Eu vou falar aqui, Juliano, se você puder contribuir, e aí, ou complementar, ou se eu tiver errado também, você me corrige. Mas a gente observa o seguinte, ó, dado o momento, a gente, igual pegando o gancho no que o Juliano falou, nessa questão vibracional, não tem um momento que ele fala assim da questão da afinidade dos companheiros? Então, Uhum. se eu estou vibrando mal, lá eu vou ter afinidade com quem está vibrando mal também. Tanto que quando a gente até assiste o filme, ou quando a gente começa a ler o livro mesmo, a gente observa que são várias sombras, várias pessoas que ficam chamando ele de suicida e tudo mais, não é isso?
Então, assim, São. ele não está sozinho, tem outras pessoas ali. Por quê? Porque está na mesma sintonia. E aí a gente observa o seguinte, dado o momento desse mesmo capítulo, ele ainda fala assim, que uma extensa humanidade invisível segue a humanidade visível. Justamente por quê? Por causa dessa afinidade. Então, imagina assim, eu imagino o seguinte, que é bem possível e que os espíritos, eles estão aí, mesmo os espíritos umbralinos, vamos colocar assim, né? Estão aí na crosta, estão dispersos. Só que, de repente, a nossa visão, hoje encarnada, é uma, enquanto a de desencarnado, a visão dele seja uma visão diferente, né? Porque talvez o estado vibracional dele faz com que ele veja somente coisas diferentes, coisas ruins. Se você está vibrando mal, você vai puxar o mal para o seu lado. Então, tal como a gente falou a gente viu, né, na aula passada a respeito da água, né? Então, se você está vibrando mal, então ela vai ficar uma forma diferente, uma forma feia, vamos colocar assim. Organizada. Exato. E então, eu creio que essa vibração seja a mesma coisa. Tem vários filmes, assim, tudo bem que são ficções e tudo mais, mas que ajudam a gente a ter um pouco um pouco dessa noção. Tem um filme que chama Os Outros. Ele não é um filme espírita, mas é um filme de ficção e tudo mais. E eu não sei se vocês já assistiram Os Outros. Não. É o da Nicole Kidman? Agora você me apertou. Eu não sei, não. A Eu história... acho que é aquela que está numa casa que tem os filhos que não podem pegar luz. Acho que é, né? Que eles têm uma Isso. doença, que tem que ficar com tudo fechado sempre. Exato. E o que que a gente observa? A gente observa no filme que ela está incomodada, eles começam a ouvir barulhos e tudo mais, né? E não enxergam nada, e daí começa a achar que são espíritos e tudo mais. E aí, no decorrer do filme, vai desenrolar da história todo, resumindo. No final, eles é que eram os espíritos, né? E eles não se davam conta disso. Eles eram os fantasmas. Que ela tinha matado as crianças no surto. Entendi. Então, assim, eu imagino que esse estado vibracional, a gente possa estar enxergando somente aquilo que nos é permitido nesse momento devido à vibração que a gente emite. Então, ou o plano... Não, mas a minha pergunta era assim, Luiz, o raciocínio. Digamos assim, se nós vibrarmos numa frequência baixa, digamos, né? Nós vamos estar vibrando com espíritos da mesma frequência, né? Mais alta, outros espíritos. Digamos assim, eu estou falando baixa ruim e alta bom, né? Tá. Então, digamos assim, se nós estivermos aqui para baixo, com aquela vibração lá embaixo, nós poderemos estar sofrendo a influência dos espíritos umbralinos? Com certeza. Eles conseguem nos influenciar? Sim, com certeza. Então, a pergunta foi para o Luiz, mas eu estou... Isso, responde aí, Juliano. Vamos lá. Não, sim, com certeza. Nós vamos sempre estar sendo influenciados por espíritos com quais nós sejamos afinados. Então, se os nossos pensamentos são bons, se as nossas atitudes são boas, se a gente vive num estado mental elevado, nós vamos atrair para nós, vamos nos afinar sem sofrer as influências de espíritos que estejam nessa mesma condição, né? Espíritos mais elevados. Se, do contrário, nossos pensamentos forem voltados ao mal, muito entregue às paixões aqui, apegado às coisas terrestres, sentimento de vingança, de ódio, do não perdão. Então, nós vamos nos afinar e ser influenciados por espíritos também dessa categoria, né? Dessa categoria. Então, a gente partindo do princípio que o umbral estaria povoado aí por espíritos desse nível, certamente, sim, nós abriríamos campos para que sejamos influenciados por esses espíritos, né? No Livro dos Espíritos lá, eu não me lembro bem o texto exato, mas lá
o Allan Kardec ele coloca, ele faz a pergunta lá, o espírito responde, ele pergunta se os espíritos influenciam, né, na nossa vida, né? E ele responde lá que os espíritos respondem que muito mais do que a gente possa Sim. imaginar. Então a influência deles é muito grande. E quais vão nos influenciar? Aqueles que nós dermos abertura para eles, com o nosso comportamento, né? Nós não vamos não vamos sofrer essa influência se nós tivermos, vamos dizer, uma conduta equilibrada, né? Mas nós vamos dificultar para que esses espíritos, vamos colocar aqui nesse termo umbralinos, né? Se aproximem da gente, né? Eles vão se aproximar daquelas pessoas que eles sintam afinidade, sintam a vontade, sintam facilidade, né? Para chegar próximo a essas pessoas. Se nós tivermos resistência criadas através das boas ações, dos bons pensamentos, da oração, então nós dificultamos a interferência desses espíritos, né, na nossa vida, né? Então, mais ou menos é isso. Não sei se respondia. Nossa, quer ver só um Sim. exemplo? Se contribuir para responder. Outra Contribui. coisa, com relação a umbral, né, o estado das coisas ali, a forma que eles veem, enxergam as coisas, são através das emanações mentais também, né? Essas coisas que enxergam, as sensações que sentem lá, são pelas vibrações, pelas emanações mentais, né? Quando eu falo, eu estou me referindo a mim, né, pessoalmente, né? Não temos, assim, uma compreensão muito profunda disso, mas, enfim, o pensamento, ele é matéria em movimento, né? O pensamento, ele produz, é lógico que não é essa matéria palpável aqui que a gente consegue tocar, que a gente consegue sentir, mas o pensamento, ele produz uma matéria num estado que para nós ainda é incompreensível, né? Energia. Então, exatamente. Então, quando diz que o nosso pensamento tem poder, realmente ele tem poder e influencia as outras pessoas, né? Aquilo que a gente pensa, né? Não foi à toa que Jesus falou lá que quando você desejou a mulher do próximo lá, que só de você desejar, você já cometeu adultério, né? Então, tudo que ele fala tem muita profundidade, tudo que ele falou tem muita profundidade. Então, isso ele não está se referindo pontualmente só ao fato do caso do adultério, mas sim do nosso pensamento, do poder que nós temos no pensamento, de com ele construir coisas para o bem ou para o mal, né? Exato. Desejar o mal para as pessoas, né? No, Tá. nosso... Assim, ó, eu tenho algumas dúvidas com relação a isso, e se vocês acharem que eu estou exagerando, vocês, por favor, sintam-se à vontade para dizer, ó, é assunto de uma outra aula, tá? Mas, assim, algumas preocupações que eu tenho comigo. Nós agora falamos do umbral. Mas esses espíritos que estão em torno de nós, tá? Digamos assim, nós estamos fazendo o Evangelho do Lar, tá? No Evangelho do Lar, você pede, né, a espiritualidade superior que auxilie aqueles irmãos que estão precisando, que acorrem até nós pedindo ajuda, tá? Como é que é isso? Ou eles estão no umbral e eles estão próximos a nós? Eles conseguem vir até nós? Como que fica isso? Já aconteceu comigo e acontece com frequência de eu estar andando na rua e, de repente, sabe, tu vai bater em alguém, mas não tem nada. Sabe aquela sensação que tu vai bater numa pessoa quando tu tá distraído e você joga o corpo? Tá. Aí você olha, você tá sozinho na rua, não tem ninguém, né? Acontece com frequência isso. Então, havia uma energia muito densa ali, né? Tanto que me assustou a ponto de né? Eu senti que eu ia bater e eu desviei, né? Mas esses, como é que fica isso? Como é que é isso? Sabe? É uma coisa assim que preocupa, né? Porque eu pensei que você morreu, as pessoas que têm alguma coisa ou seja, na zona umbralina, ou aquelas que são muito, 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 muito ruins, muito mais, vão para uma outra região, né, bem mais escura, não pudessem estar aqui no meio de nós. Como é que é? Vocês têm alguma ideia de como é que é isso?
Eu acredito que Vocês entenderam a minha colocação, né? aham, a Não sei se vocês já preocupação, passaram por essa situação, mas comigo acontece com frequência. uma coisa é certa, ao nosso redor estão vários espíritos, né? Então, ali a gente tem pessoas que, assim, vamos colocar, né? Que estão sintonizando bem, estão sintonizando mal, mas estão todas andando por ali, né? E vamos colocando nesse ato de andar, vamos colocar, né? E estão os encarnados também. Então, essa situação, muitas vezes, de que a gente observa assim, eu trompei no espírito aí, mas Uhum, você acaba sentindo aquele espírito, mas outro que está do seu lado, muitas vezes não. Então, uhum. é Não sempre. justamente essa questão que a gente fala assim da afinidade vibracional. Então, para definir se é um bom, se é um mau espírito, né? Então, essa situação é por aquilo que está vibrando. Como que eu saí de casa vibrando hoje? Eu estou vibrando bem? Eu estou Uhum, vibrando mal? uhum, Né? Você quer ver só um exemplo muito simples que já aconteceu comigo, com vocês devem ter acontecido também. É o caso de que às vezes você está num dia ruim, você está num dia assim que você está perturbado, realmente, tá? Aquele mau humor, aquela coisa assim, sem explicação. E aí, de uhum, repente, você se liga, você faz uma oração e daqui a pouco tá tudo bem, né? Então, às vezes, é aquela situação, você estava com um estado vibracional baixo, você está dando a brecha, e aí o que, que vai acontecendo? A gente vai começando a ser influenciado. Ao redor de nós tem bons espíritos, tem espíritos benfazejos, mas também tem os espíritos zombeteiros, que ficam ali e tal, influenciando por mal, às vezes pegando, né, como a gente diz, né, pregando peças na gente, né? E é uhum. isso, tudo vai definir de como que está a nossa sintonia. A gente está bem sintonizado? Vamos sintonizar sempre para o bem, buscando sempre estar alegre, contente, vibrando, tentando fazer o bem para as pessoas, tentando estar na caridade, né, nesse estado. Agora, pelo contrário, não, eu fico só falando mal dos outros, fico achando ruim, fico com pensamento negativo, fico falando que não vai dar certo, né? Então, sempre pensando para baixo. Então, isso vai atrair as coisas ruins. Então, eles estão ali, pronto para tentar fazer afinidade com a gente. E aí, o que que acontece? Você dá brecha, então, com certeza, vai estar chegando pior. Mas eles são do umbral? Eles são umbralinos? Ou eles Eu, estão aqui igual? Eles estão no umbral e estão aqui. Como é que é? Deixa quem sabe eu botar meu ponto Sim. de pergunta. sim, Eles pertencem a que lugar? Eles não estão encarnados. Morreram, né? certo. Desencarnaram. Eles são do umbral? Eles são de uma esfera muito inferior? Ou eles estão na superior? Tipo, os que estão aqui em volta de nós, eles deveriam estar aonde? Isso que eu acho que a mãe quis perguntar. Sim. Observa assim, mais para frente a gente vai estar falando ali, vai estar discutindo isso nos capítulos. Tem um momento que André Luiz vem ao plano terrestre, né, para resolver algumas situações, né? Não vou contar aqui para Sim. não estragar a surpresa. Nós já lemos. Nós já lemos o No livro. filme. Já No leu? filme, Já? sim. Enfim, Que ele ele vem não pra vem cá. para o plano terrestre, vem aqui, vê todo mundo, vê a esposa, vê Sim, minha tarará. família, é. Uhum. E ele está vindo de onde? Ele está vindo de longe, de um outro lugar, não foi isso? Então, Isso. eu creio assim, que assim como ele consegue vir de lá para cá, outros conseguem vir de outros lugares para cá também. Assim como também tem aqueles que aqui permanecem. Diz aí, Juliano, o que você pode contribuir para a gente aí dessa Não, situação? assim, não, é assim, acho que assim, não tem como determinar assim de pronto, esse aqui tá em tal local, esse está em tal local. Pode ser de várias, como nós somos aqui, vamos dizer, na crosta terrestre. O que está mais próximo aqui, o que está mais próximo é o umbral, né? Ele está próximo, está junto, né? Esse próximo, quando fala, eu não sei determinar para dizer, tá em tal, é tantos quilômetros daqui, ou para tal lado, mas assim, enfim, estão ligados aqui diretamente à crosta terrestre, aqui onde nós estamos, onde estão os encarnados. Então, esses espíritos umbralinos estão intimamente ligados aqui conosco. Então, creio eu que esses sim têm acesso aqui, vamos dizer, de circular entre nós. Tanto é que nos influenciam, né? Assim também como outros que estão em outras esferas mais elevadas podem estar aqui
mas diferente desses outros do umbral, quando vem aqui, vem com um propósito nobre, com um propósito digno de estar entre nós, diferentemente desses outros espíritos umbralinos. E também não só do umbral, mas de outros locais também ainda, vamos dizer, com espíritos mais perversos do que esses que estejam vivendo no umbral, né? Então, objetivamente, é difícil determinar. Não, esses são do umbral, não são. Mas, enfim, de modo geral, somos também aqui, vamos dizer, junto conosco, que povoados por espíritos do umbral também, né? Que são os que estão, de fato, mais próximos aqui de nós, né? Encarnados. Ao Mas mover aqui já é umbral. Né? Se a gente fizer, quando a gente vê falar do umbral, umbral, isso, aquilo, tal, mas se a gente parar e fazer uma analogia entre o que é lá e o que é aqui, nós praticamente estamos vivendo no umbral. Nós vivemos aqui encarnados no umbral, local de sofrimento, do mal, né? Dos espíritos aqui, a maioria voltadas para o lado do egoísmo, né? Para o lado do mal. Então a gente vive, na verdade, no umbral, mas encarnados. Essa questão da sintonia que vocês estão falando realmente é possível, porque a primeira vez que aconteceu comigo, que foi mais marcada para mim, porque a primeira vez você não esquece, né? As outras você já passei, tá? Já passei por isso. Mas era uma época que eu estava com um problema de saúde sério e estava com um câncer, né, na tireoide, tinha que fazer cirurgia. E nós estávamos numa cidade próxima daqui, a Natasha estava comigo, e era bem próximo ao hospital. E eu estava bem angustiada, realmente, eu estava bem... Sabe, você fica com medo, você não sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer, aquela coisa assim. E foi na cidade de Juí, foi na rua. Aí eu cheguei para a Natasha, meu Deus do céu, eu quase bati em alguém, mas não tinha ninguém. A Natasha ficou bem assustada. Digo, não, fica tranquila, já rezei, já tá tranquila. Eu vi ela se desviando de alguém que não tinha ninguém. Ela viu, né? Então, assim, pode ser realmente, né, uma pessoa muito sofredora, quem sabe tinha acabado de desencarnar, ou sei lá, né? Porque era bem próximo ao hospital ali. E talvez tivesse, assim, com uma carga de energia muito, muito... E eu também estava negativa, né? Então, pode ter sido. Essa primeira vez que eu me lembro. As outras vezes, eu não sei porquê, mas também acontece. Não, e a gente vai ver mais para frente nos estudos que vocês vão estar fazendo, né? Depois, quando falar no próprio passe, depois no curso da corrente também, que tem a situação de que muitas vezes os espíritos, eles procuram ajuda. E eles muitas vezes sabem com quem eles podem falar, com quem consegue essa mediunidade, né? Nesse nível, nesse grau, nessa sintonia, justamente para poder pedir um auxílio, pedir uma ajuda. E muitas vezes, às vezes eles vêm em auxílio a gente, né? Nos auxiliar. Então, realmente é bem complicado a gente falar assim, igual o Juliano falou, esse é do mal, esse é de lá, esse é daqui. É. Mas, enfim. Tem que ver também que, de repente, esse que o Luiz falou, pode ser que fosse alguém que viesse em auxílio de alguém, né? Exato. Pode ser também, tudo Talvez. isso. Depende, se a senhora tiver essa experiência novamente, tente ver como que estava o seu estado emocional, mental naquele momento. E o que a senhora sentiu? Se sentiu bem, sentiu mal, sentiu medo? Tenta avaliar dessa forma, assim, para tentar saber quem que estava chegando perto ali. Exato. Tá certo. Obrigada. É isso. Vamos para frente? Vamos continuar falando dele aqui, ó. Olha o que Lísias fala aí, ó. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo. Aí, ó. Para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. E aí é aquela história, né? De que a gente está aqui para tentar melhorar, né? Para tentar lavar a roupa suja aí. E às vezes a gente acaba se respingando mais, né? É verdade.
esse cuidado. É verdade. E aqui a utilidade, que a gente já falou, né? E ele vai funcionar, então, justamente para esse esgotamento dos resíduos mentais, né? Justamente essa chance que a gente tem, né? De não estar voltando pior, vamos colocar assim. E lá a gente vai ficar o tempo que for necessário, né? Como a gente já comentou também. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Não, tranquilo. Sim. Só que a gente estava falando nessa essa questão do esgotamento de resíduos mentais, né? Se a gente for Uhum. pegar esse termo aí, resíduos, né? Então, resíduos é aquilo, vamos supor, alguma coisa que não está nos servindo, né? Que não tem um propósito útil, né? Então, ou seja, é aquilo que a gente falou das... Então, por isso é um local, como é nos apresentado, assim, no filme, né? Daquela forma, todos já assistimos o filme, daquela forma que é nos apresentado local tenebroso, né? Local escuro, local de sofrimento. Então, por esses resíduos mentais, todo mundo está sendo concentrado ali naquele local, né? Então, por isso que a gente falou da criação mental, né? Isso tudo aí vai criando aquele ambiente ali, né? De terror, né? Uhum. Sim. Se a gente começar a observar assim, né, que quando a gente fala assim que o umbral está aqui, daí tem as esferas superiores ali e os inferiores. Aí se a gente olha no filme e vê toda aquela situação, aquele negócio ruim, o cara no meio da lama, o povo perseguindo ele, aquele sofrimento, aí você fica pensando, e o inferior, como que é então, né? E o Aí inferior, como que é? deve ser o trem. E aí a gente começa a observar o seguinte, tem o tal do Vale do Suicida, né, Juliana? Vale, eu ia comentar a respeito disso, realmente. O Vale dos Suicidas. Não pode falar, Luiz. Não, pode falar. Continue. Não, então, quando você falou, né, imagina inferior, eu pensei já nisso também, no Vale dos Suicidas, né, que é descrito lá naquele livro lá, Memórias de um Suicida, né? Então, quando a gente vai lendo o livro, né, você vai imaginando aquele local, né, pela descrição ali do espírito que escreve o livro ali, né? Então a gente vai imaginando aquilo é um local terrível, né, de se imaginar, né, aquela situação, aquilo tudo lá, né? Porque a gente vai criando, eu fico pensando se fosse criado um filme ali a respeito daquilo ali, como que não ia ser a criação cinematográfica ali daquele local ali, né? Porque é um local realmente terrível, né? Você apresenta ali pela descrição bem pior do que o umbral, né? Ixi, eu não li ainda, mas É um livro bem denso, mas é muito bom, muito bom. Nos dá uma visão o Vale do bastante. Suicida. Chama Memória do Suicida. Memória de um Suicida, o livro é. Um livro bem volumoso, bem denso, mas é uma excelente leitura, viu? Você sabe que eu tenho algumas leituras que eu acho que o espírito da gente não está preparado naquele momento, né? Mas eu fujo um pouquinho delas, não, sabe? Ela me põe muito para baixo, é uma coisa que é ruim. Não estou preparada, eu tô numa leitura mais leve agora. Tá No certo. momento que eu tiver, eu vou lá, vou ler, porque é importante, né? Eu tenho muita pena Não, dessas é pessoas bom que e se ele suicidam. nos dá uma perspectiva assim, muito esclarecedora acerca de várias coisas, sabe? A compreensão quando a gente observa uma pessoa em determinada condição física, por exemplo, a gente consegue ter uma compreensão não que essa pessoa foi um suicida, mas de um passado que motivou aquela pessoa a estar naquela situação, naquele instante que é necessário, né, para ela. Exatamente. Olha só, que É, interessante, né? Ele ainda fala da questão do ímã, né? Toda alma é um ímã poderoso. Todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem,
exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. E é aquilo tudo que a gente já falou, né? A gente acabou de comentar a respeito dessa situação aí das vibrações, né? Aquilo que a gente falou no início ali, né? É um núcleo irradiante de forças que criam, né? A gente falou, transforma ou destrói. Então, é o poder do pensamento, né? Por isso, a importância da prece, da oração. Por isso que se faz prece por outras pessoas, né? Por isso que se coloca o nome de outras pessoas em oração, né? Porque isso tudo vai irradiar, né? Forças criadoras ali de cura, né? Se for o caso, quando for para pessoas enfermas, né? No próprio livro Nosso Lar, lá tem no momento da oração coletiva, né? É visualizado lá um coração azul com estrias douradas, né? Tudo isso pela aquela emanação de bons pensamentos, ali, de boa vibração, né? Lembra que a gente falou a respeito do pensamento e tudo mais, né? Tem um trechinho no livro lá que ele fala na tal da formas pensamentos. Vocês leram isso aí? Não me lembro. Tem um trechinho que ele fala lá, a questão das formas pensamentos. Então a gente vai ver, na verdade, acho que isso é no passe, né, Juliano, que é mais detalhado nessa questão das formas de pensamentos. Que Sim. muitas vezes quando você está lá no umbral lá e ele falava assim que tinha pessoas monstruosas e tudo mais, né? Umas formas que ele nem sabia descrever e tudo mais. Então é em função justamente disso, né? É como a pessoa está ali, como o pensamento, como ela está sendo retratado naquele momento, né? Como o espírito dela está se retratando naquilo ali. Então a gente vê assim que tudo isso é algo que a gente começa a exteriorizar. Então, esse núcleo irradiando de força, que é o espírito, ele se materializa, ele se transforma, e a gente começa a observar justamente nesse ponto, né? Que o que é bonito, mas o que é feio, ele também pode ser exteriorizado, né? Aquela coisa de que fala assim que eu sou bonito por fora, mas eu sou feio por dentro, né? Aquela história de que eu faço mal, penso mal e tudo isso, né? E a gente começa a observar que lá nesse plano, isso vai ser exteriorizado também. Deixa eu ver, eu tinha notado alguma coisa aqui a respeito. Não estou achando. Tem um local lá que fala das formas pensamentos. Eu não estou É achando. na última página, na página 70. Então é isso mesmo. O último parágrafo da página 70. No meu livro, né? Aham. Mas no capítulo 12, no penúltimo parágrafo. Não, antepenúltimo. Ei. Eu não Quer que eu achei, leia mas certinho? é por aí. Pode ler, Quer que por eu favor. leia? Aham. O plano está repleto de desencarnados e de formas, pensamentos dos encarnados. Exato. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Isso mesmo. E é tudo uma questão vibracional, Uhum. né? Por isso que a gente tem que estar, a gente é como uma antena, né? O tempo todo. Então, vamos vibrar o bem para sintonizar o bem, né? Uhum. Aquele dia que você... O interessante de você começar a entender isso
é que quando você percebe que você está naquele dia ruim, aquela coisa toda, você já liga a chave, fala, opa, vamos deixar isso para lá, vamos fazer uma oração, vamos escutar uma musiquinha alegre aqui, né? Vamos pensar bem dos outros, vamos parar de falar mal dos outros, vamos parar de pensar em vingança e tudo mais. Porque a gente tem essa compreensão. E a gente sabe que se a gente continuar ali vibrando mal, o nosso dia só vai piorar, né? E coisas muito piores podem acontecer por quê? Porque a gente vai estar sendo influenciado pelo mal. Então, é por isso que é sempre bom a gente estar tentando vibrar o bem. Se está vendo que está caindo a vibração, que tá ficando ruim, opa, já dá um start aí, ó. Faz uma oração, sintoniza o bem, pede ajuda, né? Para que possa melhorar. Essa questão das músicas que você falou é bom, viu? Musiquinha para É bom. entrar noutra faixa de vibração. Coloca na playlist já umas músicas boas ali que ajuda bastante. Mas isso é fato mesmo, Luiz. Quando você começa, às vezes tem aquela começou o dia, teve um probleminha, aí você já começa a entrar naquela onda ali daquela coisa, e daí daqui a pouco começa só a reclamar, começa só. Quando você vai ver, aí acontece um monte de coisa, você já fala, quando o problema vem, não vem sozinho, né? Mas é porque você já começou também, entrou naquilo ali e não saiu mais, né? Entrou naquela faixa ali de pensamento ruim e a gente acaba atraindo realmente as coisas ruins para a gente, né? Mas se a gente só pensar o bem, só praticar o bem, fizer o bem, não vai acontecer coisa ruim? Lógico que vai, né? Lógico que vai, né? O local que a gente vive é um local de adversidades, né? A gente compreendendo isso, que a Terra aqui, né, esse plano que a gente vive é um local de adversidades, de dificuldades, onde o mal ainda existe em maior quantidade do que o bem, né? Então a gente vai sempre ter problema, né? E que na maioria das vezes tem a nossa participação, ou agora ou no passado, e que são necessários para o nosso adiantamento. E assim, mais a gente procurando vibrar o bem, nós vamos nos fortalecer diante das dificuldades, né? Aquilo que de repente a gente num outro estado mental, se caísse sobre nós um problema, podia nos jogar no chão. Não, de repente a gente vai sofrer aquela carga ali, mas vai ter a força, a sustentação necessária para conseguir carregar aquele fardo, aquele peso, né? Com certa tranquilidade, né? Que não nos afetaria, que nos afetaria menos do que se nós estivéssemos numa outra situação vibracional mais baixa, né? Exatamente. E o nosso gabinete do ministro lá a gente aprende bastante coisa, né? Muito, muito, muito. Só antes um pouquinho do gabinete, eu anotei um negócio aqui que eu queria chamar atenção aqui no umbral aí. A questão dos trabalhadores, né? Que ele fala também lá, acho que é na última página lá, né? Que ele fala assim, ó, são necessárias muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende. Aqui ele estava falando a respeito dos trabalhadores que trabalham lá na zona umbralina, né? Ele até faz um comparativo lá em determinado ponto, acho que até com a questão das fumaças de um incêndio, alguma coisa do tipo. E aí ele falando assim pro pessoal, que os trabalhadores, né, que vêm para as zonas umbralinas, que vão para as zonas umbralinas e tudo mais, eles também se sentem assim pesado, né? Tem toda aquela situação ali que é muito difícil. E aí me chamou a atenção essa questão que ele fala da coragem, mas não só a coragem, a renúncia, né? Justamente para ajudar as pessoas que não compreendem ainda. E aí entra naquela situação que o Juliano falou um pouco antes aí, que hoje aqui às vezes a gente não quer nem falar nada com o colega que está do lado aqui, para não se indispor, para não, né? Onde que está a nossa coragem, né? Para a gente poder falar, né? A gente às vezes tem medo, né? De falar da nossa crença, né? E tudo mais. Ô, Luiz, e você lembrou esse trecho aí, ele faz uma analogia com o seu serviço, né, cara? Com o seu trabalho aí, ó. Fala do... ó. Ele faz uma analogia com os bombeiros, né? né? Faz uma analogia com a coragem aí dos bombeiros.
Ser bombeiro tem que ser corajoso, hein? Aí, ó. Mas então, pegando um gancho aí que você falou dos trabalhadores lá, a gente vê que também um fato interessante, a gente pensa nisso, né, do umbral, essa condição toda, que estão esses espíritos aí que estão nessa faixa vibratória, mas assim, eles não estão abandonados à própria sorte, né? A gente vê que eles não estão abandonados, né? Então, ou seja, a misericórdia de Deus assiste todos eles o tempo todo, né? Não é porque estão lá ou estão em locais de maior sofrimento também, como a gente citou o Vale dos Suicidas, não estão abandonados, dizendo, então estão lá, estão exilados, estão abandonados à própria sorte, deixa eu ficar lá, não. Né? Estão passando ali porque é um período necessário que se passe ali, mas existe a assistência através da misericórdia divina que coloca, né, esses trabalhadores lá para dar o atendimento necessário, né? Por óbvio, né? Por óbvio, no plano espiritual as coisas acontecem diferentemente daqui, a pessoa alcança as coisas por merecimento e por mérito, né? Então, quando, mesmo que estejam sendo assistidos, eles vão ter aquele socorro que vai retirá-los dali, vai resgatá-los quando estiverem prontos para isso, tiverem o mérito para receber isso, né? Tiverem, como aconteceu com o André Luiz, por exemplo, né? Ele passou vários anos lá naquele local no umbral, e no momento em que ele se colocou numa situação ali, né, de se colocar em sintonia com... Não chegamos lá ainda, né? Vai passar ainda, né? Tô adiantando, né, Luiz? Deixa para lá. Não, Deixa para frente. pode concluir o pensamento. Aí ele foi socorrido. Não, mas é isso, enfim. Só para dizer que lá existe assistência também, né? Como em todo local, né? Não, e como o Juliano falou Eu, eu, assim, eu, né? eu imagino assim que para um espírito trabalhar nessa região, ele tem que estar num plano bem superior, ele tem que estar numa condição assim de muito, muito amor, de doação, de conseguir se doar sem se deixar Abalar. influenciar, abalar por essas energias, né? E mesmo assim, ó, tu tá ali, tu tá tentando ajudar aquela criatura que não te entende. Não é fácil isso, tem que ter uma renúncia muito grande, tem que ter um estágio elevado, eu acho, bastante elevado, para poder, bom, eu vou trabalhar junto a esses irmãos, né? De doação, de querer ajudar o irmão, poderia que talvez já está tranquilo numa outra faixa, né? Mas ele se dispõe a ajudar, porque alguns espíritos mais aí abaixo não conseguiriam. Eu não sei. Eu acho que é uma doação extraordinária, Olha né? só O quem que primeiro, o cuida. primeiro. Pode Ah, falar. não, fala aí, Luiz. Não, só para exemplificar, né? Isso que a Sônia acabou de falar. Quem que cuida do Vale dos Suicidas, né? Pois é, Nossa Senhora, Maria de exatamente, Nazaré. É, exatamente. exatamente. Ela e as legiões dela. Uhum. Exatamente. E é isso, meus queridos. Vamos para frente, então. Vamos para o gabinete do ministro. Vamos ver o que acontece nesse gabinete danado. O que a gente observou nesse capítulo aí? O que chamou a atenção aí? Ele tinha vontade de trabalhar em alguma coisa. No primeiro momento, eu acho que ele pensou em trabalhar como médico, né? Que era o que ele fazia aqui na Terra. E acredito que ele foi para o gabinete com essa intenção. Até ele ouviu a primeira explicação para a primeira senhora que foi com ele. E aí ele tentou já mudar na hora de intenção para aceitar qualquer coisa, mas o ministro já sabia qual era o pensamento dele, né? Ele vai lá, mas ele ainda vai com aquela presunção, né? Com aquela situação de
Mesmo ele sabendo, né, como a gente pode observar lá no começo do capítulo, tem até essa explicação no slide agora, ele sabe que a ciência dele ainda é inferior a qualquer um dos enfermeiros ali, né, do plano espiritual. Mas ainda assim ele vai em busca do trabalho, mas com aquela presunção que ele vai conseguir pegar alguma coisa ali na área, né, de auxiliar ali, como médico ou alguma coisa do tipo, né? Interessante, né? Ele desejava trabalhar, isso que é importante também. Eu me surpreendeu, assim, a senhora essa que estava com ele, né? O rompante dela, ela não aceitou uma oportunidade, porque ela não podia, ela não aceitou, ela botava defeito em tudo, ela não podia aqui, ela não podia lá. Quer dizer, ela era difícil de se dobrar, né? Ela não conseguia se dobrar diante de nada. Aí é complicado, né? Tipo, ele deu... Em 6 anos, a mulher trabalhou 70 e poucas horas. Mas, pelo amor do céu! Isso dá quanto tempo? Dá 3 meses? Olha, não é possível. Eu gosto um pouco de números, então eu fiz uma conta rápida aqui para a gente Não, poder... 300 e poucas. Peraí. 300 e poucas 300 e horas, alguma coisa. 304 Então dá horas ela 70 e tinha. poucas semanas, é isso? Foi isso? Esse cálculo que eu fiz, eu acho? Olha só, eu fiz um cálculo meio rápido 3 meses. aqui. Se a gente pensar que o ano tem 365 dias, né? E a gente tira ali, ó, vamos tirar os domingos, 4 vezes 12, né? Vai dar 48. A gente vai sobrar ali os 317. Aí a gente tira lá, eles tiram férias, né? Não sei se é igual aqui na Terra, que são 30 dias, mas vamos calcular aí, ó. Tirei mais 30 dias de férias aqui. Ficaram 287 dias para trabalhar no ano. Mas vamos arredondar para 280, porque às vezes um dia você está indisposto, às vezes eu não sei se lá fica doente, se não fica, né? E falta o trabalho e tudo mais. E aí, se a gente pensar assim, ó, 280 dias por ano de trabalho. Se a gente trabalhar, sei lá, o trabalho, a gente mais para frente no livro vai falar, né? Mas se a gente colocar 8 horas por dia de trabalho aí, ó, são 2.240 horas no ano. Quantos anos ela ficou lá? Já está há 6 anos, né? 6 anos. Então, são 13.440 horas que ela poderia ter trabalhado. E ela trabalhou quanto? 304. 300 e pouco. Então, eu assim... já fiz um cálculo diferente. Eu dividi por 7 primeiro, porque 7 dias tem a semana. Transformei em semanas, né? Cheguei ao cálculo mais ou menos de 3 meses. Não dá bem 3 meses, dá 3 meses e um pouquinho. Digo, mamãe, tá difícil, hein? Isso tirando o sábado e o domingo ainda. 3 meses tirando o sábado e o domingo. Mas, por favor, não é possível isso. A difícil a Sônia aquela, né? Mas eu gostei do ministro. O ministro botou a ligeirinha no lugar. Eles deram todas as chances, né? Todas as chances. Mas eu gostei quando ele disse assim, ó. Pois note, minha amiga, esclareceu o deputado seguro orientador. O trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Humildade nela não existia nenhuma, porque ela não aceitou nada, né? Nada, não teve jeito, não tem. Nem trabalhar ela não queria e nem humildade ela não tinha, não tem. E ele fala, né? E ela vai lá para pedir ajuda, né? Ele fala, né? Os que não cooperam não merecem cooperação, né? Não recebem cooperação, né? Aqueles que não cooperam não recebem cooperação. E para o trabalhador, o que se exige primeiramente é que tenha boa vontade para o trabalho, né? Boa vontade para o trabalho. Bom ânimo, né, Luiz? Não se pode dar o que não se possui. É verdade. Exatamente. Não se pode dar como é verdade. Então... Se não souber servir e obedecer nobremente. Essa questão do servir é difícil para as pessoas entenderem, sabe? Muito difícil. Você ajudar sem esperar nada em troca. Você simplesmente ajudar alguém.
Não esperar nem um agradecimento, nem um sorriso, nem nada. Se você receber bem, se você não receber, tá bem também. É difícil para as pessoas entenderem isso. Nessa Muito difícil. nessa fala da Sônia, eu quero colocar um videozinho aqui, então, rapidinho, só para a gente poder contextualizar a sua fala. Pode ser? Pode. Espera aí, que tá abrindo danado aqui.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไร Parece um cara feio. ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต เชื่อในความดี Que lindo. Interessante, né? Lindo, lindo. Muito. Na verdade, quando você faz uma coisa assim, você recebe, na verdade, o teu coração te retribui na hora, né? Ou quando você faz, porque às vezes, muitas vezes a gente faz sem nem se dar por conta, faz no piloto automático, faz. Depois, tá, mas eu fiz isso, né? Muitas vezes a gente faz até sem se dar por conta, mas tem muita gente que é muito difícil isso, é complicado. Mas vocês estão trabalhando e sem ganhar nada em troca? É complicado. Então, vamos lá. Só para contextualizar mesmo. Ver se ele vai resolver para frente agora. Aí. Olha aí. Trabalho e umidade são duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos
que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de aparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. E entra naquilo que a gente falou, né? E para a gente poder auxiliar, né? Digamos assim, os nossos, né? Tá, acho que tem até um trecho ali que ele fala melhor isso. A gente precisa da cooperação de outros, né? E quem que vai cooperar? Quem a gente já ajudou também, né? Então, acho que tem até um trecho que ele fala alguma coisa assim. E o trabalho em si, né? Ele coloca lá, né? Todo trabalho na Terra é convite do Pai. Ou seja, é nos dado o trabalho, as oportunidades de trabalho. Vamos falar do trabalho mesmo, o trabalho profissional, né? Que cabe a cada um de nós desenvolver, né? Isso aí nós temos que colocar esse trabalho a serviço do próximo, né? De colocar essa nossa atividade profissional de forma útil, né? Em benefício dos outros. E não só o trabalho, mas tudo aquilo que a gente for fazer, né? Aquilo de consagrar a Deus tudo que nós formos fazer. Então, é uma coisa que de algum tempo para cá, vou dar um exemplo pessoal, né? Meu, de maneira geral, eu tenho me preocupado com isso, em ver as coisas que eu vou fazer, que utilidade que isso vai ter para as outras pessoas, né? De que forma isso vai atingir a vida das outras pessoas. Em tudo, né? Na atividade profissional, num comentário que você vai fazer. Hoje em dia tem muito isso, né? Nas mídias sociais, todo mundo querendo comentar, se expressar ali, né? De uma forma ou de outra, mas que utilidade vai ter? Né? De que forma isso vai interferir para o bem ou para o mal na vida das outras pessoas, né? Então, essa questão de nos colocarmos de forma útil, né, na nossa conduta, né? De tudo que aquilo que a gente for fazer, se a gente buscar colocar isso como um serviço útil ao próximo, nós sempre vamos estar tendo oportunidade de fazer o bem. Sempre vamos ter oportunidade de qualquer forma, com qualquer atitude nossa, por mais simples que seja, estar beneficiando outras pessoas de alguma forma, né? Em tudo que a gente faz. Até no nosso silêncio, às vezes, a gente está sendo benéfico a outras pessoas, né? Então, agora, para ilustrar a frase do Juliano, né, a fala dele, eu vou colocar outro videozinho aqui. Hoje está todo mundo em sintonia com a aula. Tá demais hoje. Isso é muito bom. Vamos lá, só um pouquinho. Tenham paciência comigo. Isso. Oh.
Que verdade. E é por aí. Uhum. Mas vamos lá. Para qualquer de nós alcança a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessário a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam, não recebem a cooperação. É a lei eterna. Tudo que a gente vem falando, né? A gente vem comentando. Então, é por aí mesmo. Tá? Estamos bem sintonizados. Vou colocar por aí. E aí, pessoal? E nas elucidações do nosso querido ministro? O que a gente observa nesse capítulo aí? Lição, né? Ah, que ele fala, né? Ele dá uma lição aí no nosso André Luiz, né? Uhum. Primeiro ele faz uma leitura de como foi a vida dele, né? Toda. E é engraçado que ele já sabe das pretensões dele, né? Ele já conhece, né? Ele lê, né? Ele Ah, lê o interior da pessoa. Não, e ele sabe como é que ele foi, né? Como é que ele foi na vida. e aí, Mas eu volto a dizer, eu sinto no André Luiz uma predisposição ou uma disposição assim à humildade, apesar dele ter aquele espírito de eu médico, sou bem, né? Eu sou médico, eu sou que os encarnados têm, né? Mas ele tem humildade, ele reconhece os erros, ele reconhece as faltas, ele tem vontade de aprender, né? E tem vontade de ajudar e de melhorar. Eu acho muito interessante isso no espírito dele. e tanto que ele vai buscar o E ainda, encontro, né? e ainda bem, né, que ele tinha ele tem essa disposição para o trabalho, essa curiosidade para pesquisar, para entender as coisas, de trazer essa experiência dele e colocar para nós aqui, né? Exato. Porque ele era um pesquisador, ele era um cientista, né? Ele diz, né, nas Exatamente, minhas né? Ele é pesquisas. um cientista, um pesquisador com assim uma forte tendência jornalística, né? Para Uhum. descrever tudo o que ele fez, as experiências dele, né? Mas enfim, ainda bem que ele fez isso aí e colocou à disposição para todos nós, né? Porque já pensou se a gente tiver que Bárbara, né? estamos tendo a oportunidade de vivenciar, aprender isso, né? Que ele deixou para nós, né? É verdade, Que é verdade. ele teve que viver, assim como muitos outros, né? Viveram, mas ele teve que viver a experiência sem ter um conhecimento prévio, né? Uhum. Sem ter um conhecimento prévio disso, assim como nós estamos tendo, né? Essa oportunidade de ter esse conhecimento, né? Esse curso que a gente Aqueles faz aqui, que na verdade, esse curso que a gente faz aqui, na verdade, no nosso lar, você sabe que é um curso para morrer, né? Verdade, verdade. Mas assim, aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Está à disposição para todos, mas poucos ainda acreditam, né? Que possa ser verdade, porque muita gente ainda duvida, né? Mas enfim, é uma caminhada longa até que. E a gente observa que, assim, essa questão do trabalho, ele é interessante, né? Tem até essa pergunta do Livro dos Espíritos, né? Nos mundos mais aperfeiçoados, né? Os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalhar? E aí ele responde, né? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho.
Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, o trabalho, ele sempre vai existir, né? Lógico que nas esferas mais superiores os trabalhos são diferentes, né? Eles são menos materiais, mas ainda assim o trabalho existe. E com isso a gente observa que muitas vezes a gente verifica que não tem trabalho que é ruim, né? O ruim é ter que trabalhar, né? Não, brincadeira. Mas a gente vê que não tem trabalho ruim. Assim, por questão, fulano tem um trabalho bom, Beltrano tem um outro trabalho. Todos são essenciais, todos estão agregados na mesma engrenagem. Se falta uma peça dessa engrenagem, a engrenagem não gira, ou gira com defeito. Então, fala assim, aqui, né, no plano terrestre, a gente observa que alguns trabalhos são mais valorizados que outros, né? E a gente começa a observar que lá em nosso lar, eles parece que têm um mesmo respeito, têm um mesmo... agregam valores a qualquer trabalho que seja, né? Isso é bem bacana. E nesse capítulo ele fala muito dessa questão de titularidade, né? Do título do que eu sou, do título que eu exerço, do trabalho que eu faço. Todos os trabalhos são importantes. E aqui a gente costuma julgar muito, né? Aqui no plano terreno. A gente não pode ser dessa maneira, né? Pelo contrário, a gente tem que realmente identificar a importância que cada um exerce. Mesmo que seja um trabalho simples, né? Que a gente pode achar um trabalho simples aqui, mas que alguém tem que fazer esse trabalho, né? Então, não pode haver o menosprezo, né? Ou, igual ele fala, acho que tem um trecho lá do livro que ele fala alguma coisa assim, que tem os próprios médicos lá, né? Eles tiram sarro um do outro lá, dependendo da situação, né? Então, não pode haver essas situações, né? De ficar tirando sarro e tudo mais. Então, acho que é bem interessante a gente verificar essa questão do título, né? Tem até uma parte ainda que ele fala assim que o título, né? Ele é uma habilitação para aprender a servir. Que coisa interessante isso aí, eu achei muito bacana. Você sabe que, só ilustrando, a Fernanda é professora, Luiz? É professora de formação, mas não está atuando. Não está atuando, mas ela é muito didática, ela tem uma didática maravilhosa. Aham. Então, eu lembrei numa certa ocasião, eu sou professora, né? E aí, conversando com um pai agricultor. Aí eu não lembro qual que era o assunto, eu lembro do que ele me disse. Ele disse, professor, mas que trabalho bom o seu. Como é que ele disse? Trabalho fácil, trabalho bom. Queria ver os professores na roça, né? Na roça, pegando no dia a dia, no sol, como nós, ele diz, né? Aí eu disse para ele, olha, todos os trabalhos, todos os serviços têm as suas dificuldades, né? E tem as coisas boas também, né? Aí eu disse para ele, eu já sinto um pouquinho de inveja do senhor, porque trabalhar durante o dia todo mesmo, difícil como seja, e poder chegar em casa à noite, tomar um chimarrão, sentar, dormir com a cabeça descansada, eu não conheço isso, né? Primeiro que eu não tenho nem tempo de sentar para tomar chimarrão, porque trabalho de manhã, de tarde e de noite, e nunca estou com a cabeça descansada, porque tem um monte de serviço que está esperando para fazer, né? Mas ele não entendeu aquilo. Então, assim, às vezes essa história, né? O trabalho bom, o trabalho ruim, todos os trabalhos têm as suas dificuldades e todos têm as suas recompensas, né? A gente, quando está num trabalho muito difícil, você olha para o trabalho do vizinho e diz assim, puxa, mas eu queria poder, né? Eu tenho uma filha que é bancária que dizia assim, eu queria ir para casa e não levar serviço. Os professores, eu queria ir para casa e não levar serviço. Não é verdade? O comerciário, ele trabalha no comércio, ele não leva serviço, mas ele talvez leve outras preocupações, né? Então, você só de achar que do outro é melhor que o da gente, sempre é engraçado isso. A grama do vizinho é mais verde, né? Sempre assim.
Eu lembrei agora porque eu digo, meu Deus, eu queria ser. Eu queria ser um agricultor que não tem essa preocupação à noite. As pessoas não entendem, né? Onde é que eu botei? E olha aí ele falando dos títulos, ó. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Aí ele fala, né? Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades, no capítulo dos estudos. Aqui ele ainda refere, né, a questão que os pais deles tinham condição, né? Então ele não precisou nem trabalhar muito Verdade. cedo e tudo mais, né? E aí ele ainda completa, né? Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizassem a endossar os seus atuais desejos. Então, assim, a gente observa que ele não aproveitou, né, digamos assim, não digo o dom, né, mas assim, o que lhe foi dado aqui, né, essa oportunidade que foi dada. Então, é por isso que eu até anotei aquela situação, né? Esse título, essa habilitação, né? É para que a gente possa aprender a servir, né? Então, a gente vai estar aprendendo essa situação aqui na Terra, né? Como a gente trata as pessoas e tudo mais. E aí eu venho a lembrar do momento que até fala assim que ele fez muitos atendimentos, acho que 6.000 atendimentos que foram, digamos 6 assim, mil. gratuitos, né, e tudo mais, e que na maioria deles ele ainda atendeu assim por zombaria, né, não foi de bom coração, vamos colocar assim, né, e mesmo assim ainda serviu para que ele pudesse estar sendo bem visto, né, vamos colocar assim, lá nas esferas, né, do nosso lar, né. Ele ainda fala assim, né, ó, o verdadeiro bem espalha bênçãos pelo caminho. Então, por mais que ele fez aquilo ali, às vezes, de qualquer jeito, o atendimento ali, não esperando nada também, mas esse bem que ele fez àquelas pessoas é o que ele está recebendo de volta agora, né? As pessoas ali, ó, de todas aquelas que ele atendeu, né? Algumas intercedem fervorosamente por ele. 15, né? 15 se mantém ali agradecidos ali e pedindo em benefício dele, né? Então, assim, todo o bem que a gente faz não fica perdido, né? Não fica esquecido, por mais que a gente não se atente a isso, né? E o poder da oração também, né, gente? Sim, Da oração das pessoas que eram agradecidas e oraram por ele, né? O poder da oração Exatamente. ajudando ele, auxiliando ele lá, né? agora veja, essa ficha que ele recebeu, né? Essa oportunidade de trabalho, era para aquilo que a gente falou, para bem servir, né? Para colocar isso em benefício das outras pessoas, né? É lógico que é lógico que é um trabalho remunerado, tem que receber por isso, tem que receber bem. Nós temos que procurar ter um trabalho que nos remunere adequadamente, tal, mas de qualquer maneira, de qualquer forma, a gente tem que colocar isso em benefício das outras pessoas, seja qual for o nosso trabalho. Como já foi bem falado aqui, qualquer trabalho é importante, né? A gente tem que procurar ter essa compreensão, né? Aqui se valoriza realmente, nós sabemos disso, né? Que é o país o país do sabe com quem está falando, né? Aquela velha, então, Uhum. onde os títulos, né, as posições são muito valorizadas, né? Pela essência, né, da nobreza daquele cargo, mas sim pela pessoa estar naquela posição ali, né? Uhum. E tem aquela questão, né? Jesus deixou claro, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, Exato. se nós temos um trabalho de grande pompa, né? Vamos dizer assim, né? Que nos coloca numa posição entre os homens aqui social bastante elevada, maior é a nossa responsabilidade, então, né? É verdade. Quanto mais alto for nosso cargo, quanto mais poder nós tivermos em decorrência da nossa atividade profissional ou da posição que a gente ocupa, maior nossa responsabilidade com as outras pessoas, né? Verdade. Maior
O maior número de pessoas nós vamos poder beneficiar com isso. E o que é que a gente está fazendo com isso que é colocado à nossa disposição? Ah, mas no caso do André Luiz, ele fica claro ali que ele atingiu, né, que ele atingiu esse nível, sua profissão ali com certa facilidade e tal, né? Mas o outro conseguiu com muito esforço. Isso não importa, né? O que importa é que você tenha aquilo que nós temos e foi dado, nos foi concedido, né? Para que a gente coloque isso em benefício do próximo. E a gente estende isso. Em todas as profissões a Em gente todas as tem a profissões, oportunidade de fazer isso. exatamente. E a gente estende isso para tudo, não só o trabalho laboral mesmo, mas estende para tudo aquilo que nós temos, nossas habilidades, nosso conhecimento, nossa inteligência, aquilo que nós temos que está assim, que nós consideramos ser acima das outras pessoas, é para que nós auxiliemos aqueles que estão considerados abaixo de nós, né? Não é para satisfazer os nossos desejos pessoais, para nos dar prazeres pessoais, mas sim para nos colocar à disposição das outras pessoas. Nossa inteligência, nossas habilidades, sejam elas quais forem, seja a habilidade de um exímio cirurgião ou seja a nossa habilidade para fazer uma meinha de crochê. Isso é para colocar em benefício das outras pessoas. Justo, muito justo. É verdade, é verdade. Pessoal, eu tenho uma notícia... Agora sim, só um pouquinho, Luiz. Falar é bem fácil, né? Agora no dia a dia aqui, ó. Não, mas a gente consegue. Meu amigo, aí que, ó, a gente consegue. é suado. Mas a gente consegue. Você sabe que a gente é uma construção. A vida é uma construção, né? Sim. A vida, quando a gente se predispõe, as oportunidades vão aparecendo. E quando você começa, no começo é e vai um, daqui a pouco são 2, daqui a pouco vai um tempo 2, daqui a pouco já passa para 3. Entende o que eu quero dizer? As oportunidades vão aumentando. E você vai fazendo isso sem se dar por conta. Sem se dar por conta, sem sentir. Quando você vê, já fez. É aquilo que eu digo, você está no piloto automático, né? Tudo é uma questão de a gente se propor a fazer. No começo é bastante difícil, porque a gente tem que ficar se policiando. Porque a gente esquece, as oportunidades aparecem, mas elas passam desapercebidas da gente, né? E depois elas vão aparecendo e a gente vai fazendo sem se dar por conta. Depois, quando poxa, mas eu fiz isso mesmo. Eu fiz. Que bom que eu fiz. Tá bom. Né? Mas a gente já não tem mais aquela consciência tanto, a gente já faz mais sem... Não sei também a que ponto isso é válido, mas como a gente não espera nada em troca, né? A gente faz porque a gente quer fazer, porque faz bem para a gente fazer, né? Me mandaram sair da sala, isso? Não, o nosso tempo ele acabou, a gente tem 120 segundos para encerrar a nossa atividade. Fluiu bem, né? Fluiu bem. Fluiu bem. Isso é muito bom. É muito bom. Mas então, pessoal, eu acho que o que a gente comentou aqui era o essencial da nossa atividade de hoje. E como vocês bem falaram, assim, fluiu muito bem, e é gostoso assim, quando todo mundo participa, quando a gente consegue uma conexão boa, né? Igual hoje a gente falando de vários assuntos, todo mundo pensando a mesma coisa, isso eu acho muito bacana. E é isso. Então a gente precisa finalizar agora com uma prece bem rapidinha. Quem que vai fazer pra gente? Olha, uma boa oportunidade, hein? Cri, 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 cri. Não. Vamos lá, vou fazer rapidinho então, Luiz. Vamos lá. Rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, agradecer ao nosso querido amado Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui através do meio digital, para aprendermos um pouco, para que possamos ser esclarecidos com relação à grandiosidade dos mistérios da vida, para que sejamos preparados cada dia, imbuídos do sentimento do bem servir, da prática do bem, buscando a nossa iluminação interior, ao mesmo tempo em que possamos nos colocar como servidores do Cristo, buscando
a elevação de toda a coletividade. Pedimos ao nosso Senhor que nos dê... Isso, voltou tudo junto. Ah, voltamos todos. Todo mundo conseguiu pressar ou não? Oi? Todo mundo conseguiu pressar? Não, a gente só estava esperando aqui, como ia cair ali, eu estava esperando para fazer a prece. Ah, então vamos pressar todos juntos, e aí a Vamos, gente consegue bom. encerrar. É. Quem que vai fazer a prece? Quiser fazer, Juliano, fique à vontade. Você que começou lá. A minha eu terminei, eu não vi se deu tempo de ouvir, ou já mudou para cá. Deixou na metade. Acabou na metade? Caiu na metade da prece. Caiu na metade? Então vamos começar novamente. Então vamos lá. Então vamos lá, fechando nossos olhos, pensando em Jesus, agradecendo a oportunidade por mais esse dia de encontro, de estudos, que serve para que nós possamos nos elevar, nos purificar, buscando a nossa iluminação interior, e que estejamos sempre dispostos a estar buscando o trabalho do bem, buscando a nossa elevação através do auxílio do próximo, sempre nos colocando como servidores, amparados pela espiritualidade maior, buscando sempre estarmos conectados a Jesus e aos seus ensinamentos. Peço que nos abençoe a todos, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado e até a semana que vem. Saudade, hein, Jonas? Saudade de te ver, hein, cara? Pois é, a gente não se vê mais, né? Bom te ver. Obrigado, uma boa noite, um bom fim de semana para todos. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado. Tchau.